Então, mais uma vez, boa tarde. A gente vai iniciar agora o segundo tópico do primeiro módulo, que é o de biologia dos agnata. Agnata, pessoal, o nome significa vem de negação, e gnatos significa mandíbula, queixo. Esses animais, eles não possuem esse osso aqui, essa estrutura para mordedura vertical, tá certo? Esse grupo também, na verdade, ele não é um grupo formal, ele é um grupo parafilético chamado, ele é formado por dois indivíduos, né, por dois conjuntos de indivíduos de linhagens diferentes, tá? E que antigamente era chamado de ciclostomata, ou seja, todo mundo que não tem o queixo, que tem a boca circular. Ele é representado por duas linhagens, a Hiperoartia e a Hiperotrete, que são os peixes bruxa, esse bichinho aqui do lado, e as lampreias, que são esses aqui, a boca de ventosa. E aí a gente vai passar, explorar, né, toda a sua biologia. Etimologia. O primeiro grupo, né, a classe Mixine, né, a etimologia vem do grego mixa, que significa meleca, geleia. Olha aí, tem uma pessoa já pedindo para entrar. Depois que eu começo a aula. Continuando. Então, mixa vem de lodo, né? Por que esses indivíduos são da classe, tem um nome, a classe tem o nome de mixine? Porque eles possuem glândulas secretoras de muco, né, pelos lados do corpo. E toda vez que ele é importunado, algum predador toca nesse animal, como forma de defesa, ele excreta esse muco, ele joga esse muco na água e ele é um muco com sabor ruim. A gente vai mostrar um videozinho daqui a pouco e vocês vão ver que é uma coisa nojenta que ele joga na água e o predador termina evitando de comer esses animais. No vernacular, então, feiticeiro, peixe bruxa, né? É o hagfish, em inglês. Eles têm um esqueleto extremamente flexível, ele pode dar um nó no próprio corpo, daí os nomes peixe-bruxa. Às vezes também quando você está tratando esse animal, ele, mesmo morto, ele continua se mexendo, e aí as pessoas tinham um monte de lendas sobre esses animais aí, na região que ocorre, né? No Brasil a gente não tem peixe-bruxa, só existe mesmo na Europa, né? São marinhos. Característica diagnóstica: esses animais não têm arcoalha, eles possuem um crânio, ou seja, eles fazem parte do grupo craniata, mas os elementos vertebrais deles são rudimentares, não possuindo o arco neural e nem o arco emal. Com isso, eles não são considerados vertebrados, tá certo? E aí, por isso, eles não fazem parte do clado vertebrata e sim do clado craniata. Surgimento e irradiação desses animais ocorreu a partir de 330 milhões de anos atrás, né, do período pensilvaniano. O hábitat é marinho, né, ocorrendo desde fundo de areia ou lodo, entre 5 e 100 metros de profundidade, com temperatura menor do que 22 graus. A maior parte do nosso litoral brasileiro fica, as águas estão em até 22 graus, a não ser além dos trópicos da região tropical, né, na região mais temperada, ali no sul do Brasil, que a água consegue baixar um pouquinho mais a temperatura. O hábito desses animais é predador e saprofágico, eles vivem na região bentopelágica. O que é um indivíduo saprófago? É um indivíduo que se alimenta de animais mortos, de matéria em decomposição. Então, ele se alimenta principalmente de animais podres, já mortos, né? Apesar de que já foi filmado alguns desses peixes predando outros indivíduos. Número de espécies descritas, né? Tem mais ou menos 70 espécies descritas em 7 gêneros em apenas uma família. Olha aí a cara do bicho como é bonitinho. Essa aí é a organização morfofuncional, o jeitão dos peixes-bruxa. Aqui, pessoal, nesse cantinho, tem uma fotinha dele aqui no quadradinho, ó.
ele está vivo, tá? E aqui, essa espécie aqui, ele está conservado, está morto e conservado. Ele muda a cor da sua cutis, da sua pele. Esses animais apresentam nutrição do tipo predatória, se alimentando de anelídeos e moluscos, crustáceos e peixes moribundos e saprofágicos, porque qualquer animal morto ele se alimenta. Essas regiões aqui, ó, parecendo uns bigodinhos, são tentáculos na cabeça dele que tem função tátil e vagamente química. Isso daqui, esse único buraco aqui, é a narina deles, apresentam apenas uma narina, tá? Na região anterior da cabeça. Essa aqui é a boca deles com a língua repleta de dentes córneos. Os dentes desses animais têm o mesmo material da nossa unha, tá certo? É formado por queratina. E aqui tem as glândulas de muco, tá? E é do sistema laterossensorial dele, glândulas de muco, tá bom? Digestão, então a boca dele não apresenta o disco oral, que a gente vai ver um pouco mais à frente, não apresenta mandíbula, né, porque eles fazem parte dos agnatos, dos ciclostomados, apresentam 4 pares de tentáculos, língua com 4 fileiras de dentes eversíveis, ou seja, esse dente aqui, ó, quando ele está com a boquinha fechada, a língua dele fica aqui, ó, a língua bem muscular, é um disco muscular aqui, e quando ele aciona essa musculatura aqui, ele everte essa musculatura e faz com que a língua saia e exponha os dentes. Quando ele fecha a boca e puxa a língua para dentro, os dentes ficam protegidos pelo tecido lingual, e quando ele everte a língua, os dentes ficam para fora. Isso forma um movimento de gancho quando eles estão se alimentando, né? Então, ele tem a sucção da boca, mas essas línguas aí com o movimento de gancho, ele consegue arrancar pedaços do corpo do animal. Mas, poxa, ele não tem uma nadadeira firme, não tem patas, como é que ele faz para arrancar um pedaço do corpo? Eles podem chegar a dar nó no próprio corpo e correr esse nó para poder arrancar os pedaços. Tá? A gente pode tentar ver isso num vídeo mais à frente. Então, aqui tem a região anterior do sistema digestório deles, né? Então, boca sem disco oral, 4 pares de tentáculo, língua com 4 fileiras de dentes eversíveis, com cúspides córneas. O tubo digestivo inicia pelo esôfago e pela faringe, daqui essa região aqui, ó, o esôfago e aqui a faringe. Tá? Ele não possui estômago, o intestino dele é reto, não tem tiflossole ou cílios. O tiflossole é aquela dobra ou uma válvula que tem no intestino para melhorar a absorção dos nutrientes. E o ânus dele se abre na cloaca. A respiração. Esses animais apresentam uma respiração branquial, tem de 1 a 6 pares de aberturas branquiais ou fendas faríngeas, né? O trajeto respiratório entra, né? A água entra pela narina dele aqui, que é única, ó, só possui uma narina, né? E essa porção aberta aqui é o duto nasofaríngeo, tá? Esse duto nasofaríngeo passa pela faringe e tem os dutos branquiais aqui, ó. Aqui, cada bolinha dessa daqui, cada círculozinho desse aqui representa uma câmara branquial, tá? O que entra na câmara branquial é chamado de duto branquial aferente, a bolinha é a bolsa branquial e o duto branquial eferente é esse daqui que vai sair na abertura branquial, tá bom? E essa aí é a respiração desses animais. Funciona dessa forma. A excreção, como é que ele troca os íons, né, de nitrogênio com a água? O balanço osmótico ocorre através de fluidos, né, os fluidos corporais são isosmóticos com a água do mar. Então, a tentativa dele é deixar os fluidos corporais com a mesma carga da água salgada. Tá? Para quê? Para que ele tenha um equilíbrio, né, osmótico, ou seja, nem perca água demais para o mar, nem receba água demais do mar. Se ele tiver muito sal no corpo dele, a água do mar vai entrar no corpo. Se ele tiver pouco sal, né, a tendência é a água sair.
Beleza. Então, o rim desses animais aqui, ó, é um rim do tipo arquinéfrico, esse rinzão grande. Aqui eu coloquei um rim só para mostrar aqui a comparação, né, com o rim arquinéfrico. Esse rim comprido aqui, ó. Rim arquinéfrico na fase embrionária, formando na sua forma primitiva, remetente ao modelo ancestral do rim dos vertebrados, né? Que é tipo o rim das larvas amocetes, lá dos cordados primitivos. E nos indivíduos que estão na fase adulta, né, é igual o rim dos peixes, né, e dos anfíbios na fase embrionária, com o pronéfro aqui, ó, tá certo? Né, e aqui, essa porção aqui já foi revertida aqui, tá certo? As gônadas aqui lateralmente, e aqui o duto pronéfrico para saída de urina, tá certo? Circulação. A circulação desses animais é circulação simples, tá? O sangue só passa sangue venoso pela cavidade do coração. Eles têm uma pressão muito baixa por conta disso, né? O coração é localizado na região chamada cavidade pericárdica, tá certo? Tá aqui, ó. Eu marquei aqui, no desenho não tinha, mas eu marquei aqui a cavidade pericárdica. Ela é uma cavidade que é ventral à faringe desses animais. Ela possui um seio venoso, um átrio e um ventrículo, né? Um cone arterioso e 3 conjuntos de corações acessórios, nos arcos aórticos na região branquial. A região branquial, pessoal, a região das brânquias, do aparato respiratório. Os túbulos branquiais que trocam os gases no corpo dos peixes são muito pequenos, são capilares, muito estreitos. E para isso, precisa de uma pressão maior para a entrada, né? E aí, assim, existem os conjuntos de corações acessórios nessa região para melhorar a pressão arterial. Então, aqui os corações acessórios. Opa, voltando aqui. Coração acessório. Tem um primeiro coração acessório chamado de portal. Recebe sangue da veia cardinal no intestino e bombeia esse sangue para o baço. Os corações cardinais são localizados na veia cardinal e ajudam a bombear o sangue para o sistema portal, né, o chamado porta hepático. E na região caudal existem expansões pareadas das veias caudais, com capacidade de contração, e consegue bombear esse sangue como se fosse um coração acessório. Continuando. Como ocorre a sustentação do corpo deles? Eles possuem um esqueleto. Apesar de eu falar que esse grupo não é vertebrado, eles estão ali como grupo irmão dos vertebrados, tá? Com um esqueleto cartilaginoso. E possui também uma cabeça, né, com um condrocrânio, ou seja, um crânio formado por cartilagem. Tá? O esqueleto, então, é fibrocartilaginoso e a notocorda, né, que é aquela estrutura de sustentação do corpo dos vertebrados, persiste durante toda a vida e não somente na fase larval. O esqueleto de cartilagem suporta, então, as partes da boca, brânquias, e são suspensas em uma cesta branquial cartilaginosa, fenestrada pelas fendas branquiais, ou seja, aqui está a região do condrocrânio todinha aqui, ó, essa aqui é a parte, aqui é a cabeça, que com a parte da frente aqui, a boca está aqui, ó. Aqui é aquele pistão da língua, e aqui são as fenestras aqui das brânquias, aqui, ó, 1, 2, 3, aqui, tá certo? Então, isso aqui é a parte do assoalho da boca do indivíduo. Cadê as vértebras desse indivíduo aqui? Não possui vértebras, ele possui uma estrutura aqui, né, muito semelhante, né, da coluna vertebral, mas é o resquício da notocorda persistente, não possuindo arco-alha completa, ou seja, não tem arco neural para proteger aqui a medula espinhal dele e nem possui o arco emal para proteger aqui a artéria caudal. Então, locomoção. Esses animais apresentam natação anguiliforme. O que é a natação anguiliforme? A natação do tipo de enguia. Eles têm um formato de corpo comprido, como uma enguia, uma cobra d'água, tá certo?
e eles nadam exatamente como isso, a gente vai ver um vídeo mais à frente. Nadadeira, ele possui a nadadeira anal e caudal fundida em uma só, então o final do corpo dele tem um formato tipo de um remo, você não vê aquela nadadeira que nem de um peixinho normal, tá? Os apêndices pares desses animais é ausente, ele não vai ter nadadeira peitoral nem nadadeira pélvica, e a musculatura deles é uma sequência de miômeros, ou seja, aquelas unidades de contração muscular, formado por pacotes de fibras musculares longitudinais, envolvidas por uma bainha denominada miocépto. Então, cada bloquinho daquele lá, quando você vai comer um peixe, né, se ele estiver bem cozido, bem sequinho, quando você vai partir o peixe assim, a carne dele não se quebra em pequenos blocos, cada bloquinho daquele ali é miocépto, chamado. Assim como tem no corpo desses animais também. Revestimento corporal. A pele desses animais é nula, não apresenta escama, não apresenta pelo, nenhum outro tipo de anexo córneo na pele. Mas ela é repleta de bolsas de glândulas mucíparas, glândulas de muco, como eu já havia falado, né? Que quando ele se sente importunado, ele lança esse muco na água e cria uma situação nojenta, enjoativa para um possível predador. O tegumento, a epiderme desses animais é extremamente fina, né, composta por células vivas repousadas sobre a derme, espessa, formada por múltiplas camadas de fibras colágena, então tem bastante colágeno, tá? Elas são ancoradas sobre a linha média dorsal, né, e ao longo da superfície ventral do corpo, sendo que a parte lateral dessa pele é solta. A gente vê aqui, ó, essas dobras de pele aqui, ó, folgada sobre o corpo dele. Com isso, ele consegue, né, dar nó no próprio corpo sem rasgar a pele. E a propriedade dessa pele de alta flexibilidade, pouca espessura, né, e grande resistência, né, por conta das fibras de colágeno, faz com que esses animais sejam procurados também, né, as espécies maiores, para a pele ser curtida para manufatura de luvas finas, né, de luvas de couro, chique, né, aquele pessoal que gosta desse, não vive em ambiente frio, que usa luva para dirigir, ou então só como um acessório de moda. Coordenação, né, que a gente vai falar do sistema nervoso desses animais. O cordão nervoso desses animais é dorsal, tá? Melhor dizendo, fica na parte, dorsal, fica na parte superior do corpo, ou seja, você tem aqui a massa do cérebro, a massa cerebral, a medula espinhal, né, acima da notocorda. Nos outros indivíduos, né, fora de vertebrata e de cordata, né, esse cérebro e essa notocorda, esse cordão nervoso, melhor dizendo, aqui a gente tem um cordão nervoso dorsal. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu voltar aqui a apresentação. A medula, cordão nervoso dorsal, o encéfalo dele é diferenciado, né? Ou seja, você consegue saber onde está o encéfalo e onde está a medula espinhal, né? Apesar de não possuírem cerebelo, tá? O encéfalo não tem diferenciação entre hemisférios cerebrais, é uma massa única. Ele se diferencia da medula, mas não se diferencia entre o lado direito e esquerdo do cérebro. A medula espinhal é chata, tá certo? E dorsal a notocorda, envolvida por uma bainha neural fibrosa. Apresentam 10 pares de nervos cranianos, com as raízes dos nervos dorsais e ventrais unidas. Esses animais possuem também apenas um par de canais semicirculares, né, como órgão dos sentidos. Tá aí. Órgão dos sentidos, neuromastos, né, e a linha lateral são ausentes nesses animais. A fotorrecepção. Pessoal, vocês conseguem ver os olhos desses animais? Eles possuem estruturas de captura, né, fotossensíveis abaixo da pele, tá?
como se fossem olhos bem, bem rudimentares mesmo. A pessoa tentando entrar aqui na aula, na hora que eu vou autorizar, a pessoa cai. Então, a fotorrecepção, olhos rudimentares no gênero Heptatetros, tretos, né? O olho rudimentar desses animais apresenta um corpo vítreo e apresenta uma retina diferenciada coberta por pele despigmentada aqui. Então, o que é que esse bicho consegue ver? Ele consegue ver claro e escuro. Ele não tem a musculatura ocular, ele não consegue focar, né? Não precisa focar, ele só consegue entender onde é o claro e onde é o escuro. O equilíbrio estático, ele possui apenas um par de canais semicirculares, isso daí é bem importante, porque o próximo grupo que a gente vai estudar, de agnato, já possui 2 pares de canais semicirculares, e todos os gnatostomados, ou seja, todos os indivíduos que possuem mandíbula, têm 3 pares de canais semicirculares, né? Isso reforça a nossa linhagem evolutiva. O equilíbrio estático possui apenas um par de canais semicirculares, beleza. O olfato desses animais, eles apresentam um saco naso-hipofisial, que é a cápsula olfatória desses indivíduos. Aqui não dá para aparecer, mas eu vou voltar, está aqui, ó. Esse aqui é o saco naso-hipofisial. Então, quando eles respiram, a água entra por aqui, tá? E as partículas de cheiro, de carne podre, de bicho, de animais mortos, entram por aqui e, logicamente, elas terminam invadindo esse sáculo aqui, que tem ligação direta com os nervos olfativos desses animais, né? E, logicamente, lançam o processamento desses dados aqui no cérebro. Mas aí, qual é o problema? Eles possuem apenas uma abertura, e isso faz com que eles sintam o cheiro vindo apenas da direção da frente. Eles não conseguem entender de qual lado vem o cheiro direitinho, tá? Por isso eles têm que nadar, né? Parece uma natação errática, né? Que eles nadam em zigue-zague para tentar encontrar a maior concentração de cheiro na água e se guiar pelo olfato. Então, saco naso-hipofisial, cápsula olfatória, chamada também, localizado próximo do par mais cranial de bolsas branquiais, se abre na faringe, apresentando poucas invaginações na superfície olfatória. Os feixes de nervo olfativos são separados nesses animais. Tá? A reprodução é sexuada, com fecundação externa, né? Eles são hermafroditas parciais. O que é hermafrodita parcial? Ele não consegue fecundar ele mesmo, ele sempre precisa de um par para ser fecundado. As gônadas, né? Os indivíduos têm testículos e ovários presentes, mas só um funcional, tá? E detalhe, a razão sexual é de um macho para cada 100 fêmeas, ou seja, quando tem um bando de peixes bruxas, quando um desenvolve o sexo masculino, todos os outros são femininos, tá? Os ovos são grandes, de 20 a 30 ovos por postura. Esses ovos são telolésticos, ou seja, são riquíssimos em vitelo, tá? A clivagem, ou seja, a forma como a célula se divide dentro desse ovo, né, durante o período de desenvolvimento embrionário, é a clivagem do tipo meroblástica, tá? E os ovos apresentam ganchos de ancoramento ao substrato e a outros ovos, né? E é comum encontrarem ovos nesse formato aqui, eles formando os chamados clusters de ovos, né? O desenvolvimento desses animais é direto, não tem uma fase larval ou metamorfose. Saiu do ovo, o peixinho bruxa já está completo. Já é uma bruxinha completa. A Organização Taxonômica Evolutiva, né, baseada no livro de Nelson, de 2006. Eles pertencem, então, né, ao superfilo craniata, né, aqui, que é o grupo irmão, eu coloquei igual vertebrata, mas na verdade é o grupo irmão de vertebrata, tá?
Lá no livro já tem uma abordagem nova, na versão mais nova já tem uma abordagem nova. Terminei atualizando essa parte aqui. A superclasse é a Mixinomorph, que envolve os mixines atuais e extintos. A gente não vai falar dos extintos aqui. A classe Mixine, né? A ordem Mixiniformes, que é igual ao clado Hiperotrete, tá? Só possui uma família, que é a família Mixinidae, né? Uma superfamília Mixinine, né? Subfamília, melhor dizendo, Mixinine, onde o duto eferente se abre em aberturas comuns em cada lado do corpo, e a família Heptatetrine, Tretine, melhor dizendo, que o duto eferente abre direto para o exterior. É por isso que eu falei para vocês que ele poderia ter 2 pares de aberturas branquiais, é o caso da família Mixinine, e mais pares de aberturas branquiais, ou seja, um para cada câmara, é o caso do Heptatretine, que é esse daqui. Pode ter até 7 pares, né? 16 fendas. Filogenia. Então, aqui, pessoal, a gente mostra uma proposta, uma hipótese filogenética, né, desse grupo aqui. Olha aqui, eu havia falado, né, dos grupos extintos, e aqui a gente tem Mixinine e Heptatetrine aqui, ó, com paramixine, né, sem a gente saber qual é a relação aqui direito entre heptatetros e paramixine, mas com a família Mixinine sendo monofilética com 2 gêneros, o gênero Mixine e o Neomixine. Aqui, o que une todos os grupos aqui são os tentáculos, todos eles apresentam tentáculos, né? O Glyphites não se sabe se ele apresenta tentáculo ou não, por isso sabemos que ele faz parte desse grupo, mas não qual a relação dele com os demais, porque só foram encontrados fósseis desses indivíduos. Aqui no nó 2, que agrupa todos esses aqui que são estantes, ou seja, não foram extintos, são as grandes glândulas de muco em posição ventrolateral, né? O duto esôfago cutâneo do lado esquerdo, formado por corpo alongado, né? Ou seja, anguiliforme, tem um formato de enguia. E o nó 3 aqui, que é o que une mixine e neomixine, é um par de aberturas branquiais comuns, né? Os outros todos têm mais pares, tem um par para cada conjunto branquial. Interações ecológicas. Interação presa-predador. Esses animais podem ser predados por bacalhais, peixe-leão, foca, golfinho, né? Desde que esses peixes consigam superar a meleca, o mixine, né? O coloide que eles jogam na água. Quem já viu os filhos brincando com slime, é exatamente daquele jeito a baba que eles jogam na água. Imagina você comer aí seu alimento predileto, mas cheio de slime em cima. Tá? Relações de comensalismo, se existirem, são irrelevantes. Parasitismo, eles podem parasitar ocasionalmente peixes moribundos, mas em geral esses animais são covardes, então eles vão esperar, eles vão depender que o peixe já esteja morto, já esteja fedendo, né? Porque eles são carniceiros. Exatamente por serem carniceiros, eles têm uma importante função ecológica, que como é que eu posso dizer? Segmentar grandes pedaços de matéria orgânica, né? Grandes conjuntos de matéria orgânica em material menor. Ora, imagina o corpo de uma baleia, né? Morta, afundada lá no mar. Quanto tempo demoraria para ser decomposto? À medida que os peixes-bruxas e outros animais que são chamados de carniceiros vão lá e picotam esses pedaços em pedaços menores, você vai ter uma ciclagem de nutrientes muito mais rápida. E isso aí, normalmente, pode ser iniciada pelo peixe-bruxa, que, devido a essas características dele, que a gente já explorou, eles podem abrir caminhos para outros carniceiros. Às vezes o bicho não consegue romper a pele do animal, mas o peixe-bruxa vai lá e abre um buraco e consegue abrir, a partir dali, camarões, caranguejos e tal, conseguem se alimentar
da carniça no fundo do mar. Etologia, que é o comportamento desses animais. Então, o comportamento desses feiticeiros é altamente obscuro em relação ao seu procedimento reprodutivo, não se sabe direito como é que ocorre a fecundação, né, se tem algum ritual de corte, né, ou se há algum tipo de relação social entre os peixes-bruxa. Bem, a relação com o homem não existe muito, é um bicho que é muito obscuro, pouco conhecido, né? A gente só sabe dele aqui porque está no livro, porque pessoalmente eu nunca vi um peixe-bruxa, não tem no Brasil. A importância comercial, como eu já havia falado, nesses animais é baixa, né? Eles podem eventualmente causar algum problema em redes de espera, né? Em rede de pesca do tipo espera, porque quando o peixe morre, vai lá, começa a lançar, né, o cheiro de peixe morto na água, nos locais, logicamente, que ocorrem esses bichos, eles vão lá e vão começar a se alimentar dos peixes mortos, né, mas com pesca industrial, né, o pessoal vai, arrasta e termina não deixando as redes de espera lá. E como eu havia falado para vocês, eles podem utilizar, algumas cozinhas exóticas utilizam esse animal para se alimentar, né, como alimento, e outros podem utilizar a pele desses animais para fazer luvas finas. Tá? E hobby não é muito explorado, ninguém vai ter um peixe-bruxa, não é um peixe bacana para ter no aquário. Tá? A próxima classe, pessoal, né, a gente está falando de duas classes. A próxima classe é a classe Petromizontida, né, do grego Petros, né, significa pedra, e Mizon significa sugador, seria, traduzindo para uma tradução livre para o português, seria chupa-pedra, chupador de pedra, e o nome, né, vernacular, os nomes em Portugal, por exemplo, na Europa lusófona, né, eles são chamados de chupa-pedra, né, o nome lampreia vem de lamprey, ou seja, de lamber pedra, tá? Característica diagnóstica, eles apresentam um funil bucal com dentes córneos e abertura naso-hipofisial dorsal, né, que é uma característica comum com o peixe-bruxa. O surgimento e irradiação também ocorreu no Pensilvaniano por volta de 300 milhões de anos atrás. O hábitat desses animais é marinho, mas anádromo, ou seja, eles sobem o rio para desovar, e algumas espécies são límnicas, né, preferindo rios com fundo de areia ou de lodo. O hábito, quando eles são na fase larval, quando eles estão na fase larval, é suspensível, eles se alimentam por filtração, tá? E na fase adulta eles podem ser parasitas, eles são, melhor dizendo, podem não, eles são parasitas estritos. Todos os indivíduos das espécies são parasitas, né? Sendo bentônicos, eles ficam ali no fundo e esperando uma oportunidade para se alimentar. Tem mais ou menos 38 espécies descritas até a conclusão desse trabalho aqui, divididos em 10 gêneros e presente em 3 famílias. A nutrição. Na fase larval, então, como já havia falado, eles são suspensíveros, se alimentam, né, aqui, ó, de partículas em suspensão na água, filtrando a água. Tá? Quando se tornam adultos, eles saem da sua toca e passam a se alimentar, né, parasitando outros peixes. Eles raspam a carne do hospedeiro para obter os fluidos corpóreos e injetando toxina anticoagulante para promover o fluxo sanguíneo. Deixa eu ver se tem aqui a fotinha aqui. Ah, tá aqui. Então ele gruda como se fosse, não tem aquele desentupidor de pia. A boca dele é tipo um desentupidor de pia, tá aqui, ó. Aqui. Só que é um desentupidor de pia cheio de dentes aqui, e o que seria o cabo do desentupidor de pia é uma cartilagem lingual, que possui uma língua córnea também lotada de dentes. E essa língua é que vai raspando a carne do peixe e a saliva injetando aqui, ó. A saliva vai colocando um anticoagulante na corrente sanguínea, fazendo com que o sangue dos peixes flua de forma mais eficiente aqui para a faringe desses animais, para que eles possam se alimentar. Tá?
Os não parasitas se alimentam apenas na fase larval, o tubo digestivo degenera totalmente no final da metamorfose, eles reproduzem e logo depois eles morrem. Tá? Olha aí, a lampreazona aí, se alimentando no peixe. Alimentando no arenque. Lamprea, Petromyzon marinus, sugando um peixe moribundo. Digestão. Então, olha aqui, mais uma vez aqui um esquema mostrando esses animais. A boca aqui em forma de disco oral, várias fileiras de dentes córneos, tá aqui, ó, horn teeth, né, dente córneo. Só recapitulando, dente córneo é o dente formado por queratina, mesmo material da unha, mesmo material do cabelo, mesmo material do corno do boi, do chifre, né, dos cascos, melhor dizendo, dos animais. A boca com disco oral, funil bucal, apresenta fileiras de dentes córneos, língua em fileiras de dentes córneos também. O tubo digestivo se inicia pelo esôfago e faringe, não possui estômago. Esses animais possuem um intestino reto com tiflossole simples, ou seja, ao contrário lá do peixe-bruxa, que não tinha tiflossole, o intestino deles apresenta uma única dobra. Então, se você imaginar que a luz intestinal aqui é um tubo, né, liso, nesses animais a luz intestinal possui o quê? Uma dobra aqui, ó, lateral. Então, o intestino dele tem essa dobrinha aqui, ó, que faz com que aumente a superfície de contato do intestino com a alimentação, melhorando, então, a capacidade de absorção de nutrientes. Tá? A superfície intestinal também é ciliada e o ânus se abre em cloaca. A respiração desses animais é branquial, apresentando 7 pares de brânquia, cada um com sua abertura branquial, né, nas fendas faríngeas. Né? O trajeto respiratório, a água entrando pela fenda branquial, sai pela mesma rota. Olha só, então já temos mais outra diferença. Lá no peixe-bruxa, a água tinha que entrar pela narina. Nesses animais aqui, a água entra pela fenda, troca os gases e sai pela fenda. Por quê? Porque quando ele está com a boca enfiada lá, presa no bicho, como se fosse uma ventosa, ele não conseguiria respirar. Então, isso já é um ganho evolutivo, né, para o conjunto aí, para o conjunto de indivíduos, onde ele separa a respiração do sistema digestório, da porção anterior da cabeça deles. Na metamorfose, a faringe larval se diferencia em um esôfago dorsal e uma faringe ventral com fundo cego. Aí, ó, faringezinha aqui, ó, ventral aqui, ó. Excreção. Moléculas osmóticas lampéias são anádramas e límicas, então seus fluidos corpóreos são regulados, né? Tem a regulagem osmótica, né, e iônica, ou seja, eles precisam ter um rim mais avançado do que o do peixe-bruxa, porque ele está lá no mar, mas ele vai, eventualmente, entra na água doce, e tem alguns outros que vivem, né, na água doce. O rim, então, desses animais é do tipo mesonéfrico, mas com a posição opistonéfrica, quer dizer que é um rim mais para trás do corpo, com túbulos mesonéficos terminados em glomérulos e desembocando em um duto, tá certo? No chamado duto mesonéfrico, tá aqui, ó. Todo aqui. Ah, professor, eu não sei inglês. Pessoal, isso daqui é tudo cognato. Aqui, ó. Túbulos, né? Pronéficos degenerativos, testes de testículo, epidídimes, para essa linguagem do Mussum, epidídimes, aqui é o epidídimo, derivado dos túbulos mesonéficos. E aqui os túbulos mesonéficos são os túbulos dos rins, né, com glomérulo, né, e aqui é o duto final, né, para a excreção da urina. Circulação. A circulação desses animais é circulação simples. O que é uma circulação simples? É uma circulação onde passa somente o sangue venoso, né, ou o sangue arterial pelo coração. Em geral, aqui é o sangue venoso.
A pressão desses animais, pressão sanguínea é baixa, só tem como só o sangue passa só uma vez pelo coração, né, pelo coração principal, porque alguns desses animais possuem corações acessórios, então a pressão sempre vai ser uma pressão baixa. O coração vai ser localizado na cavidade pericárdica, né, ele é ventral, a faringe, olha aqui, ó, cavidade pericárdica, ventral, a faringe, o seio venoso, né, átrio e ventrículo e cone arterioso não possui corações acessórios nesses animais, contrário lá do peixe-bruxa, e os arcos aórticos apresentados aqui, ó, na região, né, das brânquias. O coração. Sustentação. Esses animais já possuem arcoalha, pessoal, completa. Portanto, a partir daqui, todos os animais que a gente vai falar são vertebrados. Professor, o peixe-bruxa não é vertebrado? Não, eles são um grupo irmão dos vertebrados, são craniata, eles estão junto com todos os outros vertebrados, né? Mas não são vertebrados. O esqueleto é fibrocartilaginoso, com notocorda persistente, mais uma vez, o esqueleto tem cartilagem que suporta as partes da boca e o funil bucal e o pistão lingual, assim como o peixe-bruxa, né? As brânquias são suspensas na cesta branquial aqui muito mais desenvolvida, olha só. Tá vendo aqui? Com cada aberturazinha branquial aqui, ó, é suportada por cartilagem, e a coluna vertebral é segmentada, com segmentos cartilaginosos, com cartilagem neural encontrado pareada no topo da notocorda e laterais ao cordão nervoso. Tá? A locomoção desses animais é do tipo anguiliforme, né, aquele formato de enguia, de peixe comprido. Uma ou duas nadadeiras medianas ele pode apresentar. A nadadeira mediana é dorsal e anal, tá, pessoal? E a nadadeira caudal também. Alguns têm elas mais desenvolvidas e outros não. A musculatura, mais uma vez, sequência de miômero formando pacotes de fibras musculares longitudinais envolvidas por uma bainha denominada miocépto. Tá? Então, o corpo deles, a musculatura é do tipo miocépto. Revestimento corporal também apresenta pele nua, sem escama. Olha aqui agora a foto aqui, em detalhe, aqui é a lateral do corpo, tá, pessoal? Lateral do corpo, o olhinho aqui, esse aqui é o disco oral, tá? Aqui não é uma boquinha aqui com queixinho, não, aqui é o disco oral, aqui é a parte rostral, né, que seria o equivalente ao focinho dele, análogo ao focinho, e aqui é um disco oral aqui embaixo, a boca está aqui grudada na mão do cara. Aqui as aberturas branquiais e aqui a porção aqui ventral aqui da cabeça deles. O tegumento formado com camadas de células mortas secretado pela cutícula recobrindo a epiderme, né, que é fina e composta de células vivas, repousada sobre uma derme espessa e formada por múltiplas camadas de fibras colágenas. Essas fibras apresentam receptores nervosos, vasos sanguíneos, cromatóforos e glândulas de muco que formam uma camada finíssima sobre a pele. Tá? E sempre estão com esse aspecto aí molhadinho por causa dessa camada de muco, das glândulas mucíperas espalhadas no corpo dele. Mas não é aquela quantidade de muco absurdo que tem lá no peixe-bruxa, que impede, inclusive, da predação. Coordenação. O sistema nervoso desses animais é composto por um cordão nervoso dorsal, né, e todos os outros vertebrados também. Um encéfalo diferenciado, e aqui a gente, pela primeira vez, vai ver hemisférios, né, direito e esquerdo no encéfalo dos animais. O encéfalo tem zonas cerebrais bem desenvolvidas, tá? Aqui, ó, um cérebro, teto cerebral, tá? O cerebelo, né, é um cerebelo rudimentar, olha só, que a área do cerebelo bem pequenininha, olha só. Tá? Cerebelo aqui, ó, uma área bem pequena. E apresentam também órgãos cerebrais diferenciados, como a epífise, ou o órgão pineal, e o órgão parietal, que é o parapineal, presentes e fotossensíveis. Mas eles não são homólogos ao olho pineal dos demais vertebrados. Tá?
Para que serve essa fotorrecepção aí, para que no teto cerebral? Pessoal, isso serve para entender quais são as estações do ano. Agora, para que é que esse bicho precisa saber qual é a estação do ano, qual é o verão, qual é o inverno, qual é o outono, qual é a primavera, para finalidades de reprodução. De acordo com a quantidade de luz no dia, ele vai entender qual é a estação do ano. Tá? Órgãos do sentido, neuromásticos de linha lateral, presentes nesses animais. Opa, mais uma coisa diferente lá do peixe-bruxa. Tá? A fotorrecepção ocorre por olhos pares desenvolvidos, tá? Eles têm agora um olho de verdade nos vertebrados, aparece aqui pela primeira vez. O equilíbrio estático possui, então, apenas um par de canais semicirculares, tá? Assim lá como... Não, aqui está errado. São 2 pares, anotem aí para vocês, para mim depois corrigir. Esses animais apresentam 2 pares de canais semicirculares. O olfato, né, com o saco nasoepifisial, com o cápsula olfatória localizado próximo ao par cranial, com bolsas, né, branquiais, se fechando antes de chegar na faringe, aqui, ó, olha aqui, ó, ele formata uma bolsinha cega também, tá? A reprodução é sexuada com fecundação externa, eles são hermafroditas faciais também. As gônadas, né, possuem testículos e ovários presentes, mas só um vai ser funcional, assim como no peixe-bruxa. Os ovos desses animais, ao contrário lá do peixe-bruxa, são pequenos. Né? Em indivíduos parasitas, né, como a gente já mostrou lá, eles podem ter até mais ou menos 260 mil ovos lançados à água. Já nos não parasitas vão de 1.000 a 2.000, aqueles que se alimentam durante a fase larval e depois eles só reproduzem. Os ovos são pobres em vitelo, ou seja, são oligolésticos, com clivagem holoblástica, ou seja, a clivagem ocorre a divisão na célula inteira. Não apresentam gancho de ancoramento ao substrato, né? E a eclosão ocorre em cerca de 2 semanas. O desenvolvimento é indireto. Quando eu digo desenvolvimento indireto, significa que esse indivíduo possui uma larva, uma forma larval. E está aqui a forma larval deste bicho. Este bichinho aqui, tá certo? É outra espécie, tá? Mas é do mesmo gênero, Lampetra. Aqui a Lampetra, e olha só, a fase larval aqui de uma Lampetra planere, tá? Aqui está a boquinha aberta, ainda não tem um disco oral, e essa boquinha fica o tempo todo recebendo água e soltando água por aqui, onde ela respira, e aqui ela captura as partículas em suspensão. Que partículas são essas, pessoal? Proteínas, ácidos nucleicos, pequenos protozoários e tudo que foi possível servir de alimento para esse animal durante a filtragem que ele faz. Por isso que eles são chamados de suspensívoros. Aqui a Organização Taxonômica, segundo o Nelson, 2006, pertencem, né, ao subfilo craniata como vertebrado, aqui sim, tá? Vixe, aqui eu coloquei errado. E está errado, pessoal. Tenho que revisar essa apresentação aqui. Depois eu faço esse slide aqui, só esse slide aqui para vocês, colocando de petromisontide, tá? Aqui é o de mixine, eu repeti o de mixine quando eu fui revisar. A filogenia, tá? Mas aqui já explica. Filogenia, como é que esses animais se relacionam com os demais. A gente está colocando aqui só, né, o grupo de vertebrata. Notem que o hiperotrete está fora desse grupo aqui, tá? Se fosse craniata, que esse clado tivesse craniata, estaria aqui o peixe-bruxa, estaria aqui logo acima, com um bracinho aqui, um ramo aqui acima, tá? Mas ele não está. Aqui é só vertebrata, não tem craniata. Então, está aqui hiperoártia, né? Euconodonta, a gente não sabe qual é a relação aqui com os demais, então ficou fora aqui, já é um extinto. Eu não vou falar aqui desses extintos, por enquanto,
mas eu estou mostrando aqui que eles estão no mesmo grupo, em vertebrato, junto com os gnatostomados, tá? Grupo irmão aqui, ó, dessa parte todinha aqui. Desculpa. Aqui detalhando melhor, então, só o clado hiperoarte, só o clado das lampreias. São os únicos agnatos remanescentes em vertebrata. Os hiperotretes, né, o subfilo Myxine foi excluído de vertebrata, eu volto a reforçar aqui. Aqui no NO1, todos os indivíduos, fora a radistiela, né, possui pistão cartilaginoso no aparato lingual e a perda da nadadeira anal. Esse radistiela aqui, ele faz parte desse grupo todo aqui de hiperoarte, do clado hiperoarte, mas era um indivíduo nadador, de vida livre e filtrador, mesmo na fase adulta. Por isso que ele não está junto com esses demais. Tá? A ventosa apresenta placas com dentículos córneos a partir desse segundo nó aqui, ó. Tá? E a partir do terceiro nó, todos os indivíduos aqui, ó, atuais, né, apresentam 7 aberturas branquiais, bolsas branquiais maiores e mais caudais e o corpo em formato anguiliforme. Esses 3 aqui apresentavam, né, não vou dizer que apresentam porque eles já foram extintos, apresentavam corpo em formato pisciforme. Ou seja, ao invés de enguia, é aquele formato de corpo de peixe normal. Imagina aí, o formato do corpo da curimatá, tá bom? Se lembrar da curimatá, para mim, pensou em peixe, curimatá. Tá lá, aquele formato de corpo é o formato pisciforme. Ok? Interações ecológicas. Relação presa-predador. Eles podem ser predados por peixes carnívoros, tartarugas, ave pescadora, vacilou, qualquer bicho como esse daí. Tá? Até os seres humanos. Mutualismo irrelevante, simbiose também, comensalismo também, parasitismo. Eles são importantes, tá? Parasitas de peixes comerciais nos Estados Unidos e na Europa. Aí está mostrando um cara aí pegando um salmão, melhor dizendo, uma truta, e com as lampreias aí, ó, grudado na truta. Nichos de importância ecológica, são filtradores na fase larval e após perfurar o corpo de peixe ou outros vertebrados, ele abre caminho para outros animais que vão se aproveitar de peixes moribundos. Também muito semelhante lá ao peixe-bruxa, essa relação. Tá? Não existe grandes fontes mitológicas, ninguém nunca ouviu contar a história, pelo menos aqui no Brasil a gente não conhece, né? Por conta disso, empírica também, importância médica, não devem ter ocorrido muito acidente com esses animais, tanto que é irrelevante, também não é citado na literatura corrente, mas a importância comercial já causou vários prejuízos grandes, né, nos grandes lagos nos Estados Unidos, são objeto de controle para o estudo populacional. Aqui, pessoal, eu estou mostrando, isso daqui ó, é uma cerca elétrica, é uma rede elétrica. Essa rede ela tem uma resistência que dá choque na água, então existe um campo eletromagnético aqui grande que faz com que afaste qualquer tipo de peixe ou outro vertebrado que tente entrar aqui. Logicamente, ela tem um campo de ação, os peixes podem ficar nadando livremente aqui nesse campo, mas chegando cada vez mais perto da rede, eles vão, o choque vai aumentando e o bicho desiste de subir o rio para acessar o lago, né? E hobby também não é explorado, né, comercialmente. Pode ter um ou outro colecionador de animais exóticos que tem isso como no aquário, mas não é nada comum. Tá bom? Tudo bem, pessoal? São 9 pessoas na nossa sala hoje. Tá difícil, hein? Galera, tá difícil de participar. Pessoal, eu vou parar a gravação.